Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é mais uma aula do sexto ano e o sexto ano que estamos estudando ali a finalização da civilização grega e vamos adentrar já ao período da Idade Média, ressaltando as questões em referência à Grécia, que não podemos esquecer, os períodos gregos que vão colaborar para que a gente possa ter uma aprendizagem mais robusta, não é? Por quê? Porque aqui, quando você aprende, quando você entende essa divisão dos períodos gregos, você vai ter uma noção exata de como cada período surge, de como cada período possui a sua característica e, além disso, você pode ainda fazer uma comparação entre os períodos, entre as fases, que também podemos chamar assim, da civilização grega. Eu vou fazer hoje um processo de finalização, de conclusão com relação à civilização grega e vou fazer uma introdução também já em cima do processo evolutivo em Roma, da civilização romana. Tá bom? Pois bem, o esplendor grego, só fazendo uma revisãozinha, mostra para a gente as características da Grécia com relação ao teatro, à filosofia, à ciência e à história. Não é? Quando se fala em história, a gente sabe muito bem que aquele grego que é considerado o pai da história, chamado Heródoto, vai dar um passo à frente para que a ciência histórica possa estar sempre em evolução. Então, com isso, nós temos o que aqui? A Grécia Antiga viveu um esplendor cultural como poucas civilizações da Antiguidade, tanto oriental quanto ocidental. Além da religião, a Grécia teve grande destaque no teatro, na filosofia, a ciência e a história. Isso se deveu aos contatos com outros povos e outras culturas. O primeiro passo, ainda na fase pré-homérica, que foi antes de Homero, né? A gente sabe muito bem, só ressaltando, que Homero foi um escritor que ele serviu de referência porque tinha poucos vestígios históricos ou quase nenhum. Então, as obras que Homero fez, realizou, tornaram-se referência e os historiadores acharam por bem dar-se o nome de período homérico. E antes do surgimento de Homero como escritor e o aparecimento lá das suas obras escritas, literárias, a Ilíada e a Odisseia, os historiadores começaram a chamar de período pré-homérico. O que é que temos aqui? Isso se deveu aos contatos com outros povos e outras culturas. O primeiro passo, ainda na fase pré-homérica, foi o deslocamento dos povos indo-europeus, como jônicos e dórios, para a Grécia continental. Além disso, houve o contato dos atenienses com os fenícios e egípcios, por exemplo, por meio do comércio marítimo. E no período clássico da Grécia, Péricles aproveitou os recursos acumulados pela Liga de Delos e investiu na cultura grega. Podemos dizer, no entanto, que a fase da consolidação da cultura grega foi o período de dominação macedônica exercida por Alexandre o Grande, que investiu aí na construção de museus, teatros e bibliotecas. O conteúdo do sexto ano, não é, que nós estamos vivenciando, na página 198. Temos então a questão religiosa. A influência da religião no cotidiano foi fundamental para a sociedade grega. Os habitantes da Grécia dificilmente tomavam atitude sem antes consultar e pedir permissão aos deuses mitológicos.
Os deuses tanto possuíam poderes sobrenaturais como características humanas. Você que já estudou, que já teve a oportunidade de conhecer um desenho chamado Hércules, Hércules é filho de Zeus que vai ter uma forma humana. Os deuses gregos ganham formas humanas. Os deuses gregos. Por isso que a gente chama de período antropocêntrico. Não é? O homem aqui está no centro do mundo, tanto é que ele passa a ganhar formas de deuses. Não é? Antropocêntrico, é o homem no centro do mundo. Tá bom? Indo para a página 199, o que é que nós temos aqui? O principal deus da Grécia antiga era Zeus, o criador do universo e dos homens. Mas outros deuses também tinham grande destaque. Os troianos, por exemplo, cultuavam o deus Apolo, que simbolizava a verdade, sendo reverenciado como Deus Sol. Em Atenas, a deusa Atena era a principal, a quem se atribuía a sabedoria e a arte. Afrodite era cultuada como deusa do amor e da beleza. Hera representava o casamento e as mulheres. E na mitologia era a esposa de Zeus. Poseidon era deus do mar, Dionísio, o deus do vinho. Ademais, existiam outros personagens da mitologia grega que eram tratados com muita reverência e considerados verdadeiros heróis. Eram os semideuses, geralmente filhos de deuses e humanos como Teseu, Perseu e Ajax. Teatro. O teatro, ainda na página 199, diz assim: teatro era uma das expressões artísticas de que os gregos mais gostavam. Buscava-se retratar o cotidiano, principalmente as guerras, como as guerras médicas e a do Peloponeso, mas também as relações com os deuses e os feitos dos heróis semideuses. A relação entre essa arte e a religião era tão verdadeira que o teatro surgiu das festas atribuídas ao deus Dionísio. Tá bom? Indo para a página 200, nós temos aqui os gêneros do teatro, a tragédia e a comédia. Na página 200 temos aqui seus principais representantes. Esquilo, suas obras visavam retratar os feitos e as grandes vitórias, principalmente dos atenienses, como descrito em Os Persas, que tratava das guerras médicas, e os Sete contra Tebas, sobre a interferência dos deuses na vida e no destino dos humanos. Esquilo foi responsável pela introdução do diálogo e do uso de máscaras nas peças. E Sófocles escreveu principalmente sobre a interferência dos deuses na vida e no destino dos humanos. É o autor de obras como Antígona e Édipo Rei. Um outro autor, no gênero da tragédia e da comédia grega, nós temos Eurípides. O grande feito de Eurípides foi trazer as mulheres como foco de suas obras. Também produzia obras teatrais que retratavam as emoções humanas como o ódio e a paixão. Entre suas principais obras estão Electra e Medeia. Prosseguindo aqui, nós temos ainda um grande representante do teatro, desse gênero do teatro, inclusive colaborando com a sátira, que é um gênero que traz um discurso um pouco mais crítico, com pitadas de humor, que foi o nosso querido Aristófanes. Na página 200 temos assim: o principal representante desse gênero foi Aristófanes, da sátira, que usava as críticas sociais e políticas como a base de suas obras. Até os deuses eram satirizados entre suas peças. Podemos citar a Paz e as Vésperas, não é? A Paz e as Vésperas. Temos então
a filosofia. O que é filosofia, professor? Philo significa em grego, traduzindo da tradução livre do grego para o português, pode ser ali amigo ou amor, philo, e sofia significa conhecimento, sabedoria. Então, a grosso modo, o termo filosofia vai significar amor ao conhecimento e amor à sabedoria. E a Grécia foi o berço da filosofia. Ali surgiu os primeiros pensadores questionando tudo ao seu redor, questionando o mundo, questionando o próximo e questionando a si mesmo. Inclusive nesse questionamento do mundo, questionando ali a forma como os gregos cultuavam seus deuses. E esses deuses passaram a ser criticados, avaliados, se era necessário realmente os seres humanos, os atenienses, cultuarem aqueles deuses. Lembrando que os gregos eram politeístas, ou seja, crença em vários deuses. Crença em vários deuses. Aí diz assim, na página 200 ainda, a filosofia foi um dos principais legados, ou seja, herança, contribuições da Grécia Antiga para o mundo ocidental. A forma de entender a existência e a origem do homem e do universo, sem as justificativas mitológicas, foi determinante para a evolução cultural grega. Mesmo tendo surgido no período arcaico, foi no período clássico, a partir dos sofistas. Porque eram sofistas, cuidado aí, para que você não possa confundir sofistas com sufistas, né? Sofistas são aqueles pensadores que tinham opiniões que se afastavam do raciocínio lógico e recebiam inclusive dinheiro para emitir ali as suas opiniões, as suas ideias. E Sócrates, que a gente vai ver já já, vai começar a discordar dele. Por quê? Porque Sócrates defende a verdade absoluta. Absoluta. Quem é Sócrates? Só vou antecipar um pouco. Sócrates é um pensador ateniense que é considerado por muitos, não é, uma referência filosófica. Tanto é que algumas pessoas falam o período socrático e o período pré-socrático, ou seja, o período antes de Sócrates. Tá bom? E surgiu aqui na filosofia dois pensadores antes de Sócrates que vão ser importantes para o desenvolvimento da filosofia e também o desenvolvimento da história. Quem são eles? Protágoras e Heródoto. Vamos lá para conhecê-los de forma mais aprofundada. O que é que temos aqui? Protágoras, principal pensador da escola sofista, defendia a não existência da verdade absoluta e afirmava que tudo é subjetivo, enquanto Heródoto dizia que buscava sempre ações atenienses para entender e registrar os fatos, por isso que ele é considerado o pai da história. E na filosofia nós temos os três pensadores clássicos, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Não é verdade? Isso. Sócrates como sendo pai da filosofia, da célebre frase só sei que nada sei, Platão seu discípulo e Aristóteles o precursor do racionalismo, que contribuiu também com a ética, com a política, com a justiça, com a biologia, com o direito. Pois bem, vamos fazer alguns exercícios aqui na página 204.
Espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei até agora, tá bom? Vamos praticar o nosso conhecimento na página 204, tá bom? Vamos lá? Isso, muito bem. Desde sua origem, o homem buscou atribuir a deuses os fenômenos da natureza, que não tinham explicações como raios, trovões e ventanias. Associado a isso, desenvolviam rituais que revelavam muito do cotidiano e das crenças. Com os gregos não foi diferente, como era a compreensão da religião na Grécia Antiga. Como era, repetindo, a compreensão da religião na Grécia Antiga. Vamos lá. A questão religiosa na Grécia era muito importante. A resposta: a questão religiosa na Grécia era muito importante. Ponto. Os gregos não tomavam decisões sem consultar seus deuses. Ponto. Estes tinham poderes sobrenaturais, mas com características humanas. Os gregos eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Ponto. Cada cidade-estado tinha seu deus cultuado em templos. Continuando. Erguidos principalmente para o ritual religioso. 3. Os deuses mitológicos eram cultuados e reverenciados pelos gregos, que temiam seus castigos. Cada fenômeno da natureza não tinha explicação, era representado por um deus. Sendo assim, cite alguns deuses e suas atribuições. Ponto. A resposta: Zeus era o criador do universo e dos homens, ponto e vírgula. Apolo era o deus Sol e simbolizava a verdade, ponto e vírgula. Atena era a deusa da sabedoria, ponto e vírgula. Afrodite era a deusa do amor e da beleza e era deusa das mulheres e do casamento. Pronto, essa é a resposta do terceiro quesito. Vamos para o quarto quesito. Quais gêneros teatrais mais importantes na Grécia Antiga? Quais os gêneros teatrais mais importantes na Grécia Antiga? Vamos lá. E cite seus principais representantes. Suas obras. A resposta: os gêneros teatrais mais conhecidos na Grécia Antiga foram a tragédia e a comédia. Seus principais representantes foram
Esquilo, vírgula, foram dois pontos. Esquilo, vírgula, que criou os persas e os 7 contra Tebas. Ponto e vírgula, Sófocles, que criou Antígona e Édipo Rei, e Eurípides, que criou Electra e Medeia. Voltando, Esquilo, que criou os persas e os 7 contra Tebas. Sófocles, que criou Antígona e Édipo Rei, e Eurípides, que criou Electra e Medeia. Pronto. Para a gente finalizar agora realizando uma atividade de exercícios ainda, agora só que de múltipla escolha, vamos lá. Convido vocês para fazer somente essa primeira questão, que ela se encontra na página 206. O que é que diz aí? A civilização grega da antiguidade deixou para outras sociedades um amplo legado que se expressa em vários campos, como o cultural e o político. Das alternativas a seguir, assinale aquela que não corresponde a um legado da Grécia Antiga. Assinale aquela que não corresponde, ou seja, ele quer aí a alternativa incorreta. Qual é que vamos assinalar? Vamos ver aqui. Letra A. Os primeiros relatos tidos como históricos foram atribuídos a autores gregos como Heródoto e Tucídides. Letra B. A concepção criada pelos gregos do exército como uma força permanente, composta de soldados profissionais. Bom, letra C. As representações teatrais, tragédias e comédias surgidas na Grécia no contexto das festividades dionísicas. Letra D. O regime democrático nascido a partir da experiência política característica da cidade grega de Atenas. E a letra E. O desenvolvimento na Grécia do pensamento filosófico pelo qual se poderia compreender de forma diferenciada o universo. Tá bom? Isso é a primeira questão. Qual seria a alternativa da primeira questão da página 206? Muito bem. Letra B. A concepção criada pelos gregos do exército como uma força permanente, composta de soldados profissionais. Soldados profissionais são aqueles soldados que recebem remuneração, que recebem salário. Vamos fazer uma pequena introdução do nosso próximo conteúdo, no capítulo 11, não é? Capítulo 11, em relação à civilização romana. A civilização romana, que ela, junto com a civilização grega, nós chamamos essas duas civilizações de civilização de quê? Isso, de civilização clássica, tá bom? Então, vamos estudar aqui a outra civilização que ainda contribui fortemente para a civilização ocidental. Roma também vai ter a sua subdivisão, também vai ter povos que vão ocupar a região, os etruscos, não é? Os indo-europeus, os latinos, os italiotas, os gauleses, são povos que vão ocupar a região de Roma.
Observe aqui nesse mapa, então, ó, relembrando aquela questão da geografia colaborando para a nossa formação. Tá bom? Então, Roma tem 3 períodos: o período monárquico, o período republicano e o período imperial, e o império. Na próxima aula, nós vamos fazer um estudo aprofundado sobre a introdução do período romano e o transcorrer do conteúdo histórico, tá bom? Tchau, sexto ano, forte abraço para você e até a próxima. Tchau!